Ela está entre as jornalistas negras mais admiradas do país e é conhecida por sua luta contra o racismo e pela defesa dos direitos humanos. Formada em jornalismo pela PUC-Rio e com mestrado em relações étnico-raciais, Luciana Barreto já passou pelos canais Futura, GNT, Band News, CNN Brasil e atualmente está na TV Brasil. Em 2023, Luciana publicou o livro Discursos de ódio contra negros nas redes sociais, baseado em sua dissertação de mestrado. O livro foi finalista na categoria Divulgação Científica, da primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. A jornalista Luciana Barreto é a primeira convidada da nova série De Cara com a Ex, um espaço para compartilhar a experiência de ex-alunos e ex-alunas do departamento. Seja muito bem-vinda, Luciana, um prazer te receber aqui. E, bom, você nasceu na Baixada Fluminense, é filha de um motorista de ônibus e uma educadora e ativista social. Como foi o caminho para chegar à faculdade de jornalismo e como a sua família reagiu à sua escolha? Pedro, primeiro eu quero te dizer que é uma honra estar aqui. Eu estou bastante emocionada por pisar na PUC, no Departamento de Comunicação, depois de tanto tempo. Eu fui muito feliz aqui na PUC. E um pouquinho sobre a minha trajetória, né? A minha trajetória é essa de filha de um motorista de ônibus da Baixada Fluminense. Eu sou uma das primeiras alunas, eu sou a primeira de comunicação e uma das primeiras alunas que vem de um projeto social que ganhou uma bolsa integral, uma bolsa de 100% aqui na PUC na comunicação para estudar jornalismo. Eu sou a primeira. Então, assim, claro que a minha família recebeu essa notícia com muita alegria, muita festa. Eu sou a primeira universitária da minha família, a primeira universitária do meu bairro, a primeira universitária da região. Então eu fui assim carreguei nos meus ombros a responsabilidade desse pioneirismo, mas fui também impulsionada por eles com muita alegria. Bom, bacana. E durante a faculdade você tinha uma rotina pesada, né? Acordava às 3 da manhã. E o que te motivava? Acho que quando você nasce na periferia e que você é de uma comunidade muito pobre, eu acho que isso tem que ficar muito claro aqui, né? Muito explícito para quem está nos assistindo agora. Você tem que entrar nesse mundo para você entender motivações, né? Então a gente vem num mundo que é muitas vezes do nada. A gente tem uma crise muito grande de sonhos, eu diria, né? Esse mundo, esse país, para os periféricos, para os muito pobres, esse país não sonha essas pessoas. Então eu costumo dizer que nunca me sonharam. E a gente também não consegue vislumbrar um outro caminho. E aí, nessa comunidade muito pobre, eu via também as dificuldades da população, eu via dificuldade de comida, de saneamento básico, de falar sobre violência, de falar sobre problemas sociais, uma crise imensa, absolutamente quase nada de acessos a bens culturais, né? Cinema, teatro, enfim, se não tinha dinheiro para comer, como é que eu vou falar de teatro, cinema? Era tudo tão longe. E o jornalismo me fez sonhar. O jornalismo me fez sonhar não por uma questão pessoal, não por uma questão individual. A gente sabe que a gente não fica rico sendo jornalista, né? Mas por uma questão coletiva. Eu percebi que dentro do jornalismo a gente tinha uma ferramenta de poder muito grande para denúncia de problemas sociais. Eu acho que faltava esse microfone chegar às periferias, faltava esse microfone entender as periferias e talvez, gente, ainda falte. Mas nessa época eu entendia que aquilo ali era muita potência. Então o que me motivou, o que me fazia nem pensar em estou acordando às 3 da manhã, estou atravessando o Rio de Janeiro praticamente, estou com dificuldade porque eu vivia todo tipo de dificuldade, eu não tinha dinheiro de passagem, então eu pegava carona, porque meu pai era motorista de ônibus, então eu pegava carona com um amigo dele, me dava carona e depois fui posta para fora do ônibus várias vezes, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, então eu fazia faxina, todo tipo de trabalhinho que pintava eu fazia para poder pagar a passagem. Eu não tinha aqui recursos para fazer, por exemplo, a xerox, a fotocópia. Então eu vivia todo tipo de dificuldade, mas eu acho que essa coisa do propósito, e eu posso dizer que isso é um propósito, falar que o microfone precisa chegar nas periferias, eu tinha esse propósito, e esse propósito me motivou. E, bom, hoje há mais mecanismos de acesso à universidade para negros, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de baixa renda.
mas quando você entrou para a PUC, as políticas de ação afirmativa ainda estavam no início, né? E você tinha consciência dessa desigualdade naquela época? Tinha total consciência. Eu entrei numa universidade, a universidade todas, a universidade no Brasil inteira, ela era uma universidade muito embranquecida e muito elitista. E quando eu cheguei na PUC, só para você ter noção, a gente tinha aquele trote que é lá do primeiro semestre, mas reunia alunos de vários semestres, né? E eu me lembro de estar num paredão enorme, assim, para o trote. Nem sei se existe mais trote. Existe. Existe, tá. Mas eu estava num paredão e eu era a única negra. Então eu circulava no curso de comunicação, eu era a única negra. Acho que 3 semestres depois entrou uma amiga chamada Marta, e ela também era uma menina periférica e veio para a comunicação. Então, para você ver, eu consigo dizer o nome, mais de 20 anos depois, de uma aluna que dividiu o curso comigo, que também era negra. E a gente está falando de um curso que tinha, sei lá, por semestre, mais de 100 pessoas, eu não sei, 200 pessoas, mas eram muitas pessoas no curso de comunicação. Então, isso me marcou demais. A gente tinha ali todo tipo de desigualdade, mas eu tenho que ser justa e dizer que a PUC fez um grande trabalho através do professor Augusto Sampaio, grande mestre. Augusto Sampaio merece todas as honrarias e todas as homenagens, porque ele foi um guerreiro, lutou muito para que a gente tivesse uma instituição mais diversa. E através dessa entrada de alunos de periferia, a gente conseguiu fazer um acerto nas cores da PUC, digamos assim. E aí, nesse momento, eu me recordo, a gente começa a ver circulando pela PUC pessoas com mais a cara do Brasil, porque a cara do Brasil é diversa. Então, a cara do Brasil não é uma cara absolutamente de pessoas só brancas. Então, eu consegui ver esse movimento ainda aqui na PUC, entre 98 e 99, eu já via essa movimentação. E tenho que dizer também que o Augusto fez, junto com a Educafro, na época era pré-vestibular para negros e carentes, e o Frei Davi, foi algo de um pioneirismo tão grande, porque a gente não tinha nem cotas, nem ProUni, e eu acho que o que a gente pensou naquela época foi sim algo que depois viria a inspirar as políticas de ação afirmativa no Brasil. Uma consciência muito legal. E você fez a carreira na TV, mas eu li que você queria mesmo era trabalhar no Jornal do Brasil, né? E como a TV começou a fazer parte da sua vida? Eu queria fazer jornalismo impresso, né? Eu queria trabalhar no impresso, e no ano que eu entrei, em 1997, o Jornal do Brasil decretou falência. Foi algo assim, para mim foi um baque. E como eu disse, logo no início, isso tem a ver também com uma questão periférica, logo no início eu precisava pegar carona, eu precisava fazer faxina, todo tipo de trabalho. Eu trabalhei no Comunicar no 3º semestre, inclusive, fui estagiária. Pegava todo o trabalhinho que podia para pagar a passagem, para pagar a fotocópia. Então, eu precisei também trabalhar em televisão por esse motivo. Eu fiz um concurso para o Canal Futura na época, para estágio. Eu precisava muito daquele vale-transporte e daquele dinheiro. E eu passei nesse concurso, então eu entrei em televisão com a mentalidade, não, eu só estou aqui temporariamente só para pagar as coisas da faculdade, depois eu vou sair e vou para o impresso, algo que você sabe nunca mais aconteceu. Pois se tornou mais complicado. E, bom, você já afirmou que o jornalismo não é uma profissão, mas uma missão de vida. Por quê? Acho que tem a ver com esse início do jornalismo para mim e depois um reforço do que eu acredito, né? Lá no início, o jornalismo foi visto por mim como algo de uma potência enorme de denúncia, e eu ainda falo que é isso, né? O jornalismo abre o microfone para que as pessoas entendam, vejam problemas que talvez não existissem se a gente não denunciasse. E aí eu estou falando toda sorte de problemas, porque todo mundo sabe que eu sou uma ativista, então você vai no meu jornal hoje, eu sou editora-chefe e âncora, você vai ver ali denúncias de pessoas presas por engano, você vai ver denúncias de violência policial, você vai ver denúncias, talvez casos que caiam no esquecimento. A favela do Moinho, na região central de São Paulo, amanheceu com policiamento reforçado depois de mais um dia de confrontos e protestos contra a remoção das famílias do local.
Para o jornalista não existe esquecimento. Para o jornalista existe um caso encerrado. E a gente volta depois e fala de novo como efeméride. Então o jornalismo é de uma potência para denúncia, para te relembrar casos importantes, para te trazer hoje, mais que nunca, mais atual que nunca, para te trazer fatos. Hoje a gente tem um jornalismo de checagem, para a gente falar sobre notícias falsas que circulam entre as pessoas. O jornalismo profissional, hoje, mais que nunca, ele é tão essencial para as pessoas em um momento em que a gente tem as big techs sem serem responsabilizadas por deixarem circular notícias falsas conforme elas querem, e ainda a gente não tem uma regulação. Então, tudo isso faz da gente agora, traz para a gente uma responsabilidade imensa. Então, o jornalismo, para mim, sim, é missão. Foi no passado, é missão agora e será no futuro. Muito legal ouvir isso. Mas ainda sobre a sua trajetória profissional, qual o papel do primeiro estágio na sua formação profissional? O primeiro estágio foi aquele que abriu minha mente para a televisão. Então, sim, o meu primeiro estágio foi no Canal Futura, depois eu fiz aqui também, Comunicar ao Mesmo Tempo. Então, eu acho que o primeiro estágio, ele coloca a gente no mundo real do trabalho, né? A gente tem acho que você vai perceber isso muito ainda na sua fase, na sua idade. A gente tem um momento de muita divisão nas nossas vidas, que é um momento em que a gente se entende como uma pessoa crescida e um adulto. Então, a gente vem para a faculdade ainda muito jovem, muito a continuidade do ensino médio. Muitas vezes, a gente ainda está naquele ritmo de tem alguém por nós, que são os nossos pais. O estágio, ele faz uma transição e nos coloca no mundo do trabalho com uma real consciência do que a gente faz. Então, eu fiz estágio numa época em que a gente tinha uma responsabilidade tão grande, né? Ainda estagiária, eu ia para a rua, fazia reportagem, eu subia favelas do Rio de Janeiro, eu conheci todas as favelas do Rio de Janeiro sendo estagiária e fazendo reportagem, e aquilo ali me centrava numa responsabilidade profissional. Eu acho que quando eu vim assinar minha colação de grau, eu já tinha noção da responsabilidade que eu tinha na mão. Bacana. E o que te motivou a fazer mestrado em relações étnico-raciais e como você escolheu esse tema para sua dissertação? Acho que a PUC tem um pouquinho de responsabilidade nisso. Por que eu digo? Porque, como uma mulher periférica, apesar de eu entender o racismo, apesar de eu ver as nossas desigualdades, a gente estava muito entre iguais na periferia, né? Tem isso na periferia. Você está muito... A pobreza, ela é muito democratizada, está todo mundo muito pobre ali, todo mundo precisa às vezes, de uma ajuda, de um recurso, de um dinheiro emprestado, está todo mundo vestindo as mesmas roupas mais pobres ou sem roupas, está todo mundo dividindo as dificuldades e a mesma realidade. Quando eu saio da periferia, que eu atravesso todos os dias, mais, 80 quilômetros, que eu pego carona, que eu acordo às 3 da manhã para pegar o ônibus de 4h20, que eu chego aqui para a aula das 8, e que eu entro, que eu vejo todo mundo, bem diferente da periferia, não só de recursos, de jeito, de roupas. E quando eu me vejo como uma única história e uma única cor, eu percebo, opa, a gente tem aqui um desequilíbrio muito grande nesse país. Acho que a prática me mostrava isso, porque você vê na televisão muitas vezes as desigualdades, mas estar entre iguais era confortável para mim. Pisar na PUC, meu primeiro dia, eu saí da minha zona de conforto. E me permita contar uma história sobre a minha primeira aula. A minha primeira aula aqui de comunicação foi uma aula de apresentação, como os professores sempre fazem. E aí a minha professora, na época, falou, olha, vocês, cada um conte aqui qual a escola estudou e de qual bairro veio. Eu me lembro disso como... Nunca vou esquecer desse episódio. E aí eu já tinha me visto muito diferente de todo mundo, eu já tinha ido para trás na turma. E ficou todo mundo dizendo, eu vim de Santo Inácio, eu moro em Botafogo, eu vim, do São Bento, eu vim de não sei de onde, eu moro na Lagoa.
E eu, lá atrás, eu falei, olha, eu vou falar de onde eu vim e vou falar onde eu estudei, mas vocês com certeza não vão saber. Porque eu vim de Nova Iguaçu, eu estudei no colégio tal, Instituto Rangel Pestana, era um colégio estadual. E eu não vou falar nem meu bairro, porque vocês talvez não conheçam nem Nova Iguaçu. Eu me lembro de falar isso. Mas eu saí muito constrangida, porque não só eu já me via como uma pessoa diferente, como aquela apresentação me constrangeu. Então eu saí dali, eu fiquei tão mal mesmo. Para mim era tudo muito, né? Muita coisa para lidar, o sentimento da pobreza, de como eu vou pagar para chegar aqui, de pegar carona, de não ter o que comer, e aquela apresentação. E eu fui para uma pracinha ali que tem uns bambus, eu esqueci o nome dessa praça, mas tem ali na PUC, e eu comecei a chorar muito. E uma menina da minha turma veio, e vou fazer a homenagem a você agora, Ana Júlia. E aí a Ana Júlia veio e falou para mim, Lu, tudo bem? Olha, eu só queria dizer que eu vi a sua apresentação e eu achei aquilo tão bonito que você falou, achei tão legal que você venha de longe, que você seja bolsista, porque eu fiz a apresentação completa, mas eu já estava chorando, ela viu. Aí eu falei, eu não vou mais voltar, eu estou muito chateada, não vai dar certo isso aqui. Eu também tinha entrado para o UFRJ, eu falei, eu vou fazer história na UFRJ só. Ela falou, não faz isso, Luciana, você vai ficar. E ela ficou minha amiga naquele semestre, ela segurou minha mão. A Ana Júlia vem ser a Ana Júlia da música. Oh, Ana Júlia. Então ela é minha amiga, foi ela que me pegou pela mão. E foi ela que naquele primeiro semestre, eu fico emocionada de lembrar, a Júlia vai lembrar disso, foi ela que naquele primeiro semestre me segurou ali para a gente estar aqui junto. Poxa, que bonito, e é motivo de orgulho, lindo mesmo, tem total direito de se emocionar, lindo mesmo. E, bom, como você recebeu a notícia do que seu livro era finalista do Jabuti? Ah, meu Deus. Isso foi incrível, isso foi incrível. Eu já tinha escrito alguns livros em parceria com outras pessoas, eu tenho um livro sobre jornalismo também, mas aí minha dissertação de mestrado virou esse livro e não tinha muitas intenções, né? Primeiro, eu fiz a dissertação de mestrado por conta de uma causa que eu acredito, que é o combate aos haters e ao ódio nas redes sociais. E aí depois virou esse livro, e quando virou esse livro, a editora escreveu no prêmio. Eu não sabia que acontecia isso, que editores escreviam os livros e não falavam com os autores, enfim. Então, quando alguém colocou em um grupo que não era da editora, que o meu livro estava semifinalista no Jabuti, eu achei que era um trote, brinquei, e depois a editora veio e falou, olha, não, a gente escreveu, ele é semifinalista, e depois ele passou e virou finalista. Então eu tive a oportunidade incrível de ir ao Prêmio Jabuti esse ano e ver meu livro lá num livro do Jabuti, quer dizer, um livro de indicação dos finalistas, e para mim foi... Eu poderia dizer que foi de motivo de orgulho e de alegria, mas eu vou te dizer que foi mágico. Não, foi bem completamente, completamente. E, bom, na TV Brasil, você é editora-chefe e apresenta o Repórter Brasil Tarde. Como é seu trabalho nesse telejornal? Além de muito cansativo, é a minha primeira experiência sendo também editora-chefe, então é de uma responsabilidade imensa. Eu tenho uma equipe grande comigo que está ali, a gente está no cargo de chefia, né, nesse momento, então uma equipe grande que a gente tem que administrar e, além das nossas parceiras, eu tenho 3 escritórios, a gente tem São Paulo, Rio e Brasília, então, mesmo num dia muito calmo, nosso trabalho começa de madrugada, mesmo para mim. Então, mesmo tendo uma equipe que manda, que vai, manda o repórter para a rua, muito de madrugada eu estou tentando entender ainda o que a gente tem para o cardápio do dia, falar com o meu segundo lá, que é meu editor executivo, que pode fazer as demandas, mas depende da minha orientação. Então, é de uma responsabilidade imensa, porque todo o produto que eu coloco hoje no ar tem 100% do meu olho. Né? No texto, tem o meu olho no que foi editado, tem o meu olho na pauta que foi enviada, na condução da pauta.
é de uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer muito grande. Primeiro porque eu sou uma das poucas mulheres negras, jornalistas negras hoje, que tem esse cargo de âncora, mas também editora executiva. Significa que eu não tenho não só a liberdade de apresentação no telejornal, mas eu também tenho a condução editorial na minha mão. Moradores de um condomínio em Atibaia, no interior de São Paulo, gravaram cenas de violência cometidas por 2 agentes da Polícia Militar contra um homem na noite de segunda-feira. E isso para mim é incrível, né? É incrível, porque a gente pode fazer um trabalho com o olhar de tudo que me fez, que foi um olhar periférico, é um olhar voltado para os direitos humanos, é um olhar voltado para a população. Então acho que eu estou no lugar certo, porque a TV é pública, então é a TV do brasileiro. Não, lugar mais que certo. E, bom, você já tinha trabalhado antes na TV Brasil, que é uma TV pública. Lá você também ganhou prêmios por seu trabalho, enfim. O que é comunicação pública e qual o papel dela, especialmente no caso do jornalismo? A comunicação pública, eu acho que a gente precisa, a primeira coisa, diferenciar. Toda vez que a gente pensa na comunicação pública, muita gente confunde com a comunicação do Estado. Hoje a gente tem muito diferenciada, sempre teve, na TV pública, a TV Gov, que é uma TV que fala sobre questões oficiais, e tem a TV pública. E qual é a função da TV pública? Eu costumo dizer, e essa é uma apropriação minha, que a TV pública trata de pautas negligenciadas. Eu já trabalhei em muitas TVs privadas, muitas TVs comerciais, e a gente sabe que são muitas as conduções editoriais. Não vou falar interesses porque não é uma palavra adequada, mas as condições editoriais dessas TVs, né? Então, elas têm um dono, os donos têm uma forma de pensamento, uma forma de condução, uma forma de ver o mundo, e muitas vezes pautas que são importantes são negligenciadas. Lembra da Luciana lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, que sonhava em ver a sua comunidade também exposta nos telejornais, com as suas demandas, com as suas dores e delícias? Então, é disso que a gente está falando, é de você tratar das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é de você falar de povos originários, dos povos indígenas, é você respeitar os sotaques dessas áreas, é você falar de direitos humanos. E não dá para você se entender como editora-chefe, sem entender que a função do editor-chefe é fazer escolhas. Se você tem 45 minutos de telejornal e o seu cardápio tem 2, 3 horas de notícia, você vai fazer escolhas. A questão é, o que você vai escolher? O que você vai escolher para entrar no teu telejornal? Você vai privilegiar a economia, você vai privilegiar a política, você vai privilegiar as discussões internas políticas para alguma coisa. Então, é sobre isso que eu estou falando. Hoje, o meu telejornal, e eu sei que tem outras TVs que fazem as funções de fazer uma cobertura política, com furos, com o que está sendo discutido, com bastidores. Mas essas mesmas televisões muitas vezes vão negligenciar outras pautas. Educação, direitos humanos, ela vai negligenciar condições básicas para a cidadania. E isso é uma escolha que você faz. E eu escolhi problemas da sociedade brasileira, eu escolhi dores e delícias da sociedade brasileira, eu escolhi respeitar sotaques da sociedade brasileira, eu escolhi respeitar as regiões do Brasil, porque a gente tem um jornalismo centrado no Sul, Sudeste, aliás, Sudeste e Centro-Oeste cada vez mais, né? Ou Sudeste e Brasília cada vez mais, né? Nem Centro-Oeste, Sudeste e Brasília cada vez mais, e eu escolhi falar sobre o Brasil inteiro e tudo que a gente tem aqui no nosso cardápio. Então, basicamente, a função do jornalismo público é falar para o cidadão, é cidadania. Não, isso é muito importante. E além do trabalho na TV, você dá palestras. Como você busca inspirar novos profissionais com a sua trajetória?
Nem sempre eu dou palestra para pessoas da área de comunicação, tá? Aliás, é cada vez mais raro eu falar com um grupo de comunicação, por isso está sendo tão prazeroso hoje falar com você, Pedro. Eu falo muito sobre questões raciais, questões étnico-raciais, mas quando eu estou com a turma da comunicação, eu entendo, talvez eu esteja ali para falar um pouquinho mais, e já aconteceu, sobre um apelo que eu faço a essas pessoas, né? Sobre o poder que o jornalismo tem, sobre o quanto é importante que a gente tenha jornalista, e não quero dizer assim, qual é a sua origem, de onde você veio, mas para onde você vai. O quanto é importante a gente ter jornalistas voltados para pautas que são caras, essenciais para a sociedade, que são negligenciadas. Então, quando eu falo com os comunicadores hoje, ou os futuros comunicadores, eu falo, olha para isso, porque o jornalismo também é um espaço de muita vaidade, né? E nessa vaidade, talvez a gente pense em estar em determinado programa, em determinada emissora, mas a gente tem que pensar que vai passar, mas o legado que a gente deixa aqui não vai passar. Então é muito importante a gente olhar para essas pautas que não são vistas muitas vezes até por grandes jornalistas no Brasil. E aí, palmas para os grandes jornalistas, mas a gente precisa de gente também que seja grande nessa área de denúncia de direitos humanos, de checagem de notícia, de coragem de falar sobre segurança pública, um debate muito importante, de coragem de falar sobre problemas graves da sociedade brasileira, como é o feminicídio, como é a homofobia, como são as mortes de jovens negros, coragem de falar sobre problemas econômicos, e muitas vezes você desagrada governo A, governo B, coragem de falar para às vezes um parlamentar que senta ao seu lado e fala uma mentira na hora. Então você precisa ter coragem para falar, não, deputado, não, senador, isso que o senhor está falando não condiz com a realidade. Então a gente precisa de jornalista corajoso. Luciano, eu queria te agradecer por esse bate-papo e te parabenizar pela sua história, pela sua trajetória e pela maneira tão contagiante e bonita que você fala sobre o jornalismo e tudo que cerca. Então, parabéns e muito obrigado pelo bate-papo, de verdade. Eu que agradeço, Pedro. Muito bom estar aqui. Muita sorte para você nessa profissão. Muito obrigado.